BMC News, informação que gera valor. Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao BMC Estoque dessa terça-feira. Eu sou Débora Oliveira e vou trazer para vocês aqui as notícias do mercado financeiro dessa tarde. O que mais tem feito o preço aqui nesse índice Bovespa, gente? O que tem pesado tanto? Por que isso virou? A gente vai trazer isso muito mais por aqui, análises técnicas. Mas antes, deixa eu começar falando um pouco sobre o fechamento das bolsas lá na Europa. As bolsas europeias acabaram tendo que lutar um pouquinho mais para poder manter o impulso positivo que veio lá do governo da China, anunciando um apoio à economia. Ao longo da sessão, os investidores se concentraram nas preocupações com as perspectivas econômicas para a Europa e os Estados Unidos, com a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, dizendo que a inflação da zona do euro pode durar algum tempo. O que isso significa que é improvável que o Banco Central seja capaz de declarar o fim do aumento de juros por lá no futuro próximo. Lagarde discursou em Sintra, Portugal, e reiterou que a instituição está comprometida em cumprir a meta de inflação de 2%, não importa o que vier. Segundo ela, o impacto de alta dos juros implementada desde julho do ano passado ainda não foi sentido. Dados econômicos americanos mais fortes que o previsto, como os de encomendas de bens duráveis, vendas de casas e confiança do consumidor, reverteram o medo da recessão. E assim a gente teve, olha só, deixa eu trazer aqui para vocês os índices atualizados, no fechamento de lá. DAX fechou com alta de 0,21, CAC na França 0,43, FTSE no Reino Unido alta de 0,11%. Nesse momento a gente também tem alta de Dow Jones subindo 0,44, S&P 500 sobe 0,79, Nasdaq, a bolsa da tecnologia, subindo 1,15 depois desses dados, trazendo um pouco mais de alívio para o pregão dessa terça-feira lá em Wall Street, tá? Aí, aqui no Brasil, vamos lá dar uma olhada nesse índice Bovespa, a queda é de 1,24%, o índice está aqui aos 116.772 pontos. A gente fica então descolado aí do cenário externo, muita volatilidade no setor, por exemplo, de petróleo, não especificamente no setor, mas na verdade, na ação da Petrobras. A Petrobras que agora está caindo 1,46%, Petro 4. E aí nessa situação de Petrobras tem aí os bonds da companhia, que foram emitidos. Além disso, a gente pode estar vendo também um movimento de realização com retirada ali um pouco de capital estrangeiro. A gente vai trazer daqui a pouco análise técnica sobre Petrobras para entender essa movimentação dessa queda do papel, tá? Mas tá aqui, Petrobras caindo aqui nesse momento 1,43%, papel a R$ 30,40. Na ponta positiva, quem está freando esse Bovespa de não ter uma queda pior do que o que a gente está vendo é a Vale, 1,06% de alta para Vale, papel a R$ 66,74, Lembrando que a gente tem aí fatores positivos, teve a fala muito otimista aí do premier lá na China que pode sinalizar uma entrada aí de capital, de estímulos, na verdade, para o setor imobiliário, Então, ele revendo ali crescimento da China, nessa madrugada, isso já trouxe um certo fôlego, um certo ânimo para as bolsas lá de fora, desde mais cedo, E aí, aqui no Brasil, setores domésticos, aí, como siderurgia e mineração, conseguiram manter em alta. Alguns outros papéis aqui, por exemplo, o JBS também tem alta de 1,32%, Minerva também sobe um pouco, são das poucas altas que a gente acompanha agora. Nesse setor de frigoríficos, tem a questão também da liberação das carnes que estavam lá nos portos da China, desde quando foi registrado aquele caso de vaca louca, e aí agora retomando então a possibilidade de entrada de carnes por lá, e isso acabou favorecendo também o setor por aqui, tá? Eu vou seguir de olho porque no final das contas a gente só trazer o dólar para vocês que eu não atualizei, o dólar futuro está em queda de 0,67%, tá, gente? Desculpa, queda não, está em alta de 0,67%, voltando a ficar cravado nos R$ 4,80. Falando agora um pouco de cenário político, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou oficialmente no finalzinho da manhã dessa terça-feira o Plano Safra de 2023-2024 para o financiamento da agricultura e da pecuária empresarial no Brasil. O plano prevê um valor de mais de 364 bilhões de reais, uma quantia que é um recorde aí, teve um aumento de 6,87% em relação à versão anterior. As taxas de juros para custeio de comercialização serão de 8% ao ano para os produtores enquadrados no Pronamp e de 12% ao ano para os demais produtores. Já para investimentos, as taxas de juros variam entre 7% ao ano e 12%
12,% ao ano, de acordo com o programa. Programa que, inclusive, pode favorecer bastante, né, as companhias do setor. Vou trazer aqui o setor agro para a gente dar uma olhada hoje, apesar da gente ter queda aqui, né, em todos os setores da Bolsa. A SLC Agrícola hoje cai 3,33%. Kepler Weber, que pode ser um papel aí a se beneficiar bastante com a construção ali de silos, né, armazenagem de safras, a gente também tem uma queda de 1,88%. A gente não pode desconsiderar também nesse setor agro a questão do preço das commodities, que também já tem deixado aí os investidores, né, em alerta. Então a gente tem essa queda agora aqui. Vamos ver se ao longo da semana a gente vai conseguir sentir algum reflexo positivo depois do anúncio oficial desse programa que já estava sendo bastante aguardado aqui pelo setor. Falando um pouco mais sobre a Petrobras, gente, eu havia trazido aqui para você essa informação da precificação das novas emissões de títulos, o volume total de cerca de 1 bilhão 250 milhões de dólares, né, por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance. Segundo o comunicado, os termos dos títulos são Global Notes a 6,5% e vencimento em julho de 2033. As datas de pagamentos de juros serão feitos nos dias 3 de janeiro e 3 de julho, com início em 2024. O preço de emissão foi de 99,09%, com rendimento anual ao investidor de 6,62%. A oferta foi registrada na SEC, a CVM nos Estados Unidos, e conta com uma garantia total e incondicional da Petrobras, de acordo com a própria estatal. Mas aí é quando, né, que a gente vê, inclusive desde o período da manhã ainda aqui, né, na Bolsa, no índice Bovespa. Vou trazer novamente o índice aqui, e realmente essa Petrobras é o que vem aqui pesando também, né, no índice Ibovespa. Quando veio ali nessa volatilidade, acabou puxando um pouco mais o índice, que além disso ainda tem outros papéis aqui, outros setores. O setor de bancos inteiro praticamente aqui, ó, com o Intub 4 caindo 1,57%, Banco do Brasil caindo 1,96%, Bradesco também caindo bem 1,36%. Depois, nessa divulgação da ata do Copom, a ata que veio de acordo com boa parte ali do mercado, um pouco mais dovish realmente em relação ao comunicado, mas ali trazendo diversas interpretações, né, dividindo também um pouco a opinião do mercado. A Vale está subindo, liderando altas aqui, mas, né, como eu falei para vocês, a gente tem um setor de commodity em relação ao petróleo também pesando bastante. Não só a Petrobras, essa volatilidade, depois da notícia dos bondes, mas também tem a queda do petróleo lá fora. A gente tem aqui, ó, o petróleo nesse momento caindo 1,52%, o petróleo Brent, que está aqui, ó, a 73 dólares e 23 centes o barril, 1,51% de queda. WTI também cai 1,5% aqui nesse momento, tá? Bom, aí a gente segue aqui, inclusive, olhando um pouco também para Localiza, que vem nesse momento também a gente tem uma queda, 2,96% de queda para Localiza. Localiza que teve aí o follow precificado e que depois disso o papel vem passando aí por uma correção, tá? Bom, voltando aqui para a variação, só para poder a gente dar uma olhada aqui, eu vou ampliar o monitor de mercado. Olha só, é Minerva que vem liderando altas do Ibovespa agora, 3,18% a R$ 10,38. Houve essa notícia lá da China. BB Seguridade em seguida tem uma alta aqui de 1,96%. E JBS também aqui subindo nesse momento 1,38%. Por enquanto, tá bom? Vamos agora para as análises técnicas, entender a movimentação desses papéis por aqui. Flávio Camargo já está aqui comigo. Boa tarde para você, Flávio. Bem-vindo aqui ao BMC Stock. Muito obrigado por estar aqui para trazer um pouco de análise técnica aqui para o pessoal que está nos acompanhando nesse meio do dia aqui, né, meio de pregão. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Flávio. Vamos lá. Começando pelo índice, tá? Só para a gente entender, porque quando a gente veio ali, logo na sequência da ata do Copom, o índice futuro deu uma estourada ali, chegando a passar dos 121 mil pontos no futuro. O Ibovespa abriu bem, veio com bastante fôlego e depois tudo azedou. E aí, no final das contas, a gente perde, inclusive, ali o que a gente já estava vendo nas mínimas dos fechamentos, né, nos últimos pregões. A gente tem aqui, ó, 117 mil, batemos a mínima de 116.561 pontos. Para onde será que pode ir essa correção do índice, né, com esse mercado realizando mais nessa terça-feira? Bom, é difícil a gente prever para onde vai, mas a gente tem uma estimativa com base em parâmetros de ferramentas que a gente utiliza, né?
O Ibovespa ele estava muito esticado, tinha puxado demais uma alta muito forte que teve nos dias atrás aí, nos últimos, desde de março que vem subindo sem parar, né? Então estava muito esticado mesmo, precisando de um alívio. Então logo a gente imaginava que a qualquer momento era necessário uma correção. E deu agora com as informações do Banco Central aí que não agradaram muito o mercado, permitiram essa correção. Inclusive, o Ibovespa atingiu um patamar dos 120 mil pontos que já tinha atingido anteriormente e formado um ponto de resistência ali, né? Então, nós temos ali um ponto forte nesses 120 mil pontos, onde segurou o preço ali e iniciou correção agora. Então, temos aí um alvo de correção. Meu primeiro alvo de correção aí seria no curtíssimo prazo, no curto prazo, seria o alvo na média móvel de 20 períodos, que seria por volta dos 116 mil pontos. Eu não consigo colocar minha tela para vocês, né? Compartilhar a tela, você está conseguindo compartilhar aí com a gente? Então, a minha tela, eu posso compartilhar aqui para vocês? Deixa eu ver. Pode, por favor. O pessoal da produção faz exatamente o enquadramento aqui para poder trazer, enquanto o Flávio vai compartilhando aí a tela conosco, deixa eu só mostrar aqui para vocês o índice Ibovespa que bate ali de novo que acaba de perder de novo 117 mil pontos, né? Eu falei aqui para o Flávio até que a gente estava nos 117 mil, a mínima foi de 116.561 e aí a gente segue agora de novo nesse 116 mil. Na variação diária, Vibra Energia, que está ali liderando perda, 6,96%. A gente tem PK3 também, Pão de Açúcar caindo 6,53%, isso depois da notícia lá, né, que o Casino pode vender ali ativos de Pão de Açúcar, e daqui a pouco eu também vou querer análise de Pão de Açúcar aqui com o Flávio, mas continuando com o Ibovespa, Flávio. Ok, agora vocês podem ver minha tela aí, né? Isso. Eu vou até colocar aqui no período maior, no período semanal, para demonstrar aqui o ponto forte que nós temos de resistência aqui nessa região do 120 mil pontos, onde ele fez uma tentativa, fez outra tentativa, né? E ele mantém nessa congestão lateral dentro desse retângulo enorme aqui. E ao atingir essa região de 120 mil pontos, ele sentiu resistência. E coincidiu junto com a reunião do Copom, que não agradou muito o mercado e iniciou uma correção. Nós temos, a princípio, não temos confirmado início de correção no período de médio prazo, no semanal, mas já está caracterizando, depende do fechamento dessa semana, fechar nessa condição, perdendo a mínima da semana anterior, nós teríamos caracterizado uma correção de médio prazo no índice Bovespa. A princípio, temos uma correção de curto prazo, no período diário, né? Essa correção se aproxima da média de 20 períodos, onde ela se encontra na região dos 116 mil pontos ali. Então, acredito já está entrando na casa de 116 mil pontos hoje, né? E pode ser que nessa região dos 116 mil pontos redondo ali, ele sinta dê alguma parada ali por entrada, ou pelo menos parada da força vendedora de imediato, né? Esse é o meu objetivo de início. E fechando essa semana nessa condição, ele confirmaria aí uma correção semanal, né? No período diário já temos essa correção. Se fechar a semana perdendo a mínima da semana anterior, a gente iniciaria uma correção semanal. E isso aí seria bem saudável depois de 15 semanas de alta consecutivas, aí sem o alívio, sem nada, né? Então seria muito bom essa correção, pelo menos aí até a média de 9 períodos do semanal, 114 mil pontos ali por volta dessa faixa de preço. Sabemos que, inclusive, né, passar ali dos 120 mil pontos é uma marca ali que é importante, tem que ter realmente aí um fluxo muito grande, cenário muito positivo para conseguir manter acima dos 120 mil pontos. A gente já vem falando, inclusive, sobre isso aqui também na nossa programação. Flávio, agora olhando um pouco para essa Petrobras, que também andou pegando aí o mercado com a virada ali, trouxe
bastante surpresa quando esse Bovespa virou, né? Um dos motivos está aí, Petrobras lidera perdas agora no volume de negociação, queda de 1,20. A gente sabe que a Petrobras já vem subindo muito, se a gente olhar para o gráfico, inclusive, né, de Petrobras, aquela pergunta que todo mundo gosta de fazer, né? Ainda dá para entrar? É para comprar agora? Bom, depois de tantas altas seguidas, acho que no máximo é esperar agora o que o papel pode corrigir para tentar aproveitar alguma oportunidade, né? Ô Flávio, me corrija se estiver errado aí. A Petrobras ela subiu aí desde março, ela subiu quase 70%. Pois é. É uma alta muito forte aí com ativo, uma blue chip, né? Então nós temos aí um cenário gráfico bem interessante, né? Isso aqui caracteriza para mim uma formação de ciclo de alta, né? Quando eu falo de ciclo de alta, baseado nos conceitos de Elliott, onde me mostra aí que eu já tenho uma formação completa do ciclo expansivo de alta, né? E nesse caso, nesse cenário, eu já passo a esperar por correções. Inclusive, eu me preparo para isso já, minhas posições são preparadas já para correção quando eu visualizo esse tipo de cenário, né? Eu acredito agora que nós tivemos uma formação onde acredito que pode vir a ser uma correção tipo ABC, mas ainda não tem nada confirmado. A perda dessa região do fundo que foi formado aqui, ele pode confirmar isso para mim, né? Então, inicialmente, nós temos aqui uma pequena correção no diário, onde só veio até a média de 9 por enquanto, mas mantém a sua tendência de alta. A sua tendência de alta está bem sólida por enquanto. Não tenho nenhum sinal de reversão por enquanto. Apenas um sinal de correção saudável no gráfico semanal, no gráfico diário, né? Olhando o período semanal, nós podemos observar aqui que ele fez uma alta consecutiva aqui, sem um pullback no caminho, de 14 semanas de alta, 15 semanas de alta, 14 semanas consecutivas de alta, e com uma alta de aproximadamente quase 70%, né, próximo disso. Era muito saudável uma correção no ativo, pelo menos até próximo da média de 9 aqui, para ter um alívio, para pensar em novas posições, né? Mas mesmo assim é bom esperar ele pousar aqui na média de 9, assentar e uma sinalização de retomada. Antes disso, eu não vejo possibilidade de abertura de posições nessa região de preço. Temos aqui vendo que a Petrobras, ela rompeu o topo histórico no gráfico ajustado, né? E eu gosto bastante também de avaliar um outro cenário, que é o gráfico sem ajuste, onde eu tenho memórias de preço, né? Então, essa região de preço foi uma região onde foi marcada anteriormente por um topo, né? Então, ou seja, o preço ele tem uma região de memória, né? Esse gráfico ele é sem ajuste da Petrobras, né? Então, ele veio buscar uma região importante de um gap aqui no período semanal pela memória de preço, né? Essa condição. Então, já está no nível do preço onde dificilmente ele costuma avançar muito. A região dos R$32 é uma região de memória de preço bem importante na Petrobras. Ela varia, ela fica oscilando dentro dessa faixa bem por bastante tempo, né? Pode ver que essa faixa ela é uma faixa onde concentra bastante os preços, né? Então, mas mesmo assim, voltando ao gráfico ajustado, eu tenho aqui uma expansão que teve de 15 semanas de alta, e eu tenho observado muito umas ferramentas que eu utilizo, que quem está comprando isso são os gringos. Os gringos compraram muito forte, Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, né? Eles compraram bastante nisso aqui, puxaram forte o preço. Agora aparenta estarem diminuindo essa movimentação, né? Então, período semanal ainda continua claro, sem nenhuma sinalização de alta, de reversão, de correção, mantém ainda sua pernada de alta fiel, sem nenhum sinal aí de possível reversão por enquanto. Mas nos períodos mais curtos já começamos a ver alguns sinais, que por enquanto ele é uma correção saudável até a média de 9, né? O que me caracterizaria uma correção mais intensa seria a perda dessa região, desse fundinho formado
Esse fundinho formado com mínima nos 29,89 aqui aproximadamente, né? Essa perda dessa região aqui me indicaria uma correção um pouco mais expressiva, com alvo na média de 20 períodos, que hoje ela se encontra na casa dos 28,50. Perfeito. Essa seria aqui uma expectativa caso venha a perder. Agora, no caso de retomada da alta, né, ela teria que superar essa região dos 31, 32 reais para poder caracterizar que vai ter continuidade no movimento. Perfeito. Só mais um papel aqui para poder a gente, daqui a pouquinho, ir para o intervalo e a gente finalizando aqui, viu, Flávio? Pão de açúcar. Eu estou vendo que o mercado está precificando, acho que bem essa notícia aí que veio, né? Essa confirmação, inclusive, vindo por parte do Cassinot, né, o controlador francês aí do grupo, que já fez a movimentação ali de saída do açaí, agora confirma que tanto do Pão de Açúcar também como do Êxito pode ocorrer a mesma coisa, não dando data, não dando realmente ali nenhuma previsão mais concreta, mas, né, lembrando que isso está dentro ali dos planos, né, do grupo, né, do grupo controlador. E aí Pão de Açúcar já cai bem aqui, está nos destaques aqui, a segunda maior queda do índice, 6,39% que a gente tem agora de queda para PK3. Vamos dar uma analisada aí nesse papel, 15,68 é o que a gente tem para o papel agora, no mês acumula queda, na semana a queda já é de 11,26%, né, de queda acumulada aqui para PK3. Então, aqui ele vinha numa tendência de alta também, né, onde chegou a subir aqui uma faixa de 34%, aproximadamente 58 dias de pregão, né? E, naturalmente, ele poderia ter essa correção em breve. Porém, esses últimos 2 dias tivemos uma movimentação bem expressiva, né? Porém, o volume não foi muito alto, não teve um volume muito alto, mas a força dos candles foram boas, né? Tivemos um engolfo de baixa e a perda das médias de 9 e 20 períodos, onde me indica a correção maior. E agora nós estamos perdendo aqui um fundo, aonde essa região dos 15,90 aproximadamente, a perda dessa região aqui projetaria alvo nos suportes mais abaixo, região de 15 reais aproximados, depois temos 14 reais de alvo, e essa sinalização ela é bem negativa, né? Ela indica uma correção mais expressiva. No período mais longo, no semanal, nós temos aqui já um ponto de suporte importante, que é a média de 20 períodos. E aqui me caracterizaria a perda dessa média uma projeção para a continuidade da queda, né? No período semanal mais longo, ele ainda não está em tendência de alta. O ativo vem numa tendência de baixa e não perdeu essa tendência de baixa ainda. Ele mantém essa tendência de baixa. Essa indicação aqui só me representa a continuidade da tendência de baixa no ativo, no médio prazo, isso. No curto prazo, temos a perda de uma região importante aqui, onde projeta alvos mais abaixo, 15 reais e logo abaixo 14 reais. A princípio é isso que temos no momento, no ativo. Beleza. Porém, já bem afastado das médias. Beleza. Bom, eu vou encerrando aqui. Ô, Flávio, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Muito obrigada por trazer aí uma previsão, principalmente, né, trazer essa análise técnica aqui, né, já trazendo uma análise bem completa, inclusive, em relação à Petrobras, o papel que até teve recomendação, inclusive, de bancão aí, que isso fez o papel disparar bastante, mas como você muito bem lembrou, foi uma alta expressiva, né, desde o mês de março para cá. Então, muito obrigada pela tua participação. Espero contar com você mais vezes aqui na nossa programação. Até uma próxima. Obrigado, foi um prazer participar. Até mais, boa tarde para você, bom restinho de pregão aí também. Logo. A gente vai seguindo por aqui, deixa eu atualizar vocês aqui no dólar futuro, cotação ainda de alta, moeda americana que sobe aqui 0,60, tá cravada nos 4,79, na verdade, voltou a ficar um pouquinho abaixo aí dos 4,80, tá? Ainda é Vibra Energia que está liderando perda, 6,63% de queda agora, e a gente tem ainda, né, Minerva, tem frigoríficos ainda aqui aparecendo nessas altas do dia. Tem esse fator da carne autorizada lá nos portos da China, e isso, claro, acaba sendo
um ponto positivo para o setor, que vinha passando por um momento ali também, né, um pouco mais difícil. Lembrando que a gente tem a questão, né, da gripe aviária aqui no Brasil, nas aves que são realmente migratórias. Isso, claro, já acabou fazendo um pouco de preço no mercado, trazendo mais de cautela, que foi o que a gente acompanhou no pregão dessa segunda, né, com os investidores ficando mais cautelosos por causa dos 2 novos casos confirmados lá no Paraná, que é o estado aí maior produtor, né, do Brasil. Mas, de novo, lembrando a vocês, a gente segue com a atuação realmente de todos os frigoríficos. Normalmente, não há nenhum registro de gripe aviária em frangos, em aves comerciais. Então, isso, as medidas que estão sendo adotadas, tomadas aí pelo Ministério da Agricultura, até então, até o momento, têm sido aí as mais efetivas. Bom, olhando agora para o mercado lá fora, Dow Jones está subindo 0,51, S&P 500 sobe 0,88, Nasdaq, gente, está subindo bem agora também, 1,29% que a gente tem de alta aqui para a Nasdaq. No petróleo a gente ainda tem queda, Brent está caindo 1,98% a $72,88, WTI caindo 1,97% a $68 o barril do WTI. Em relação à recomendação, Itaú BBA, a gente está recomendando compra para B3, tá? Preço-alvo de R$17, além dos volumes mais altos, o banco começa a ver otimismo em relação ao nível médio das margens de negociação que são cobradas. E aí a gente tem ainda aqui, né, B3 no movimento aqui de queda. Daqui a pouquinho eu atualizo mais para vocês aqui das altas e baixas do dia no mercado. Não sai daí, eu vou para um rápido intervalinho comercial. Na volta tem muito mais aqui para vocês. Não sai daí, até já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. O movimento nacional pela vacinação continua. Agora é hora de vacinar contra a gripe. Informe-se e procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta e agora a gente vai trazer aqui para vocês análises quantitativas com o Pedro Washington, co-CIO da NCH Capital, já está aqui com a gente. Pedro, muito obrigada pela tua companhia aqui com a gente no BMC Stock, para a gente dar uma olhada aí na SN Quant, trazer essa análise mais quantitativa para o pessoal entender um pouco mais dos setores de movimentação. Esse Bovespa acabou pegando aí, inclusive eu acho que essa queda depois do início, pelo menos primeiros minutos no pregão, não sei como é que estava aí, né, o seu olhar para esse Bovespa depois dessa ata, mas deu uma sensação, né, de que a Cinderela virou abóbora em 2 tempos, né, Pedro? Boa tarde para você. Boa tarde, né? Sempre um prazer aqui estar com vocês. Não, realmente me surpreendeu, acho que depois da ata a gente teve uma leitura aqui de realmente mercado melhor
e fomos surpreendidos aí por essa virada. Eu acho que a gente e muita gente, de novo, continuo achando, né, a longo prazo, assim, quando a gente olha 18 meses para frente aqui de Brasil, o cenário é bom, você tem aí inflação melhor, então isso dá espaço aí para o Banco Central reduzir juros, e aí, assim, num viés de equity, você vai reduzir 25 primeiro, 50 depois, 50 logo de cara, né, mas olhando ali para o final, o quanto a gente acha que aonde essa taxa pode chegar, não muda muita coisa, né? Então, quando você conversa com os analistas e o pessoal que sabe mais do que eu sobre taxa de juros, se entregar na média ali do que está todo mundo esperando, né, no final do ano que vem, o impacto disso para equities de qualquer oscilação acaba sendo pequena. Então é muito mais sentimento quando alguma coisa acontece. Mas então a gente continua bastante otimista, a gente vê os fundamentos das empresas num patamar ruim, mas melhorando para o ano que vem. Então a gente continua com a cabeça de que você vai ter as empresas, né, num ambiente de juros mais baixos, entregando resultados acima do esperado pelo consenso, né? Então essa dupla, assim, dessa situação dupla aí a gente vê com muito bons olhos. Perfeito. Apesar que a gente também teve aí, né, não dá pra gente descartar, Pedro, foram 9 semanas seguidas de alta do Ibovespa, talvez tenha tido muita precificação também, né, atrás. Acho que tem uma correção aí que acaba sendo um pouco natural, né, também depois de tanta alta assim, quase batendo aquele recorde lá 2016. Eu queria só pedir para poder a gente começar a olhar um pouquinho para os cenários ali de alguns setores, alguns que me chamaram a atenção inclusive, porque se a gente for pegar um pouco ali de informações, de notícias, teria um gatilho interessante, que é o setor agro em relação, né, a esse plano safra que foi confirmado, anunciado aí pelo governo, até trouxe ainda há pouco aqui com mais detalhe para o pessoal que está nos assistindo, e isso pode, claro, ajudar a destravar muitas companhias ali. A gente sabe que, por exemplo, na questão, né, dos silos, de construção de silos, é necessário no Brasil, a gente tem uma ausência disso, tem a necessidade, tem uma carência, safras muito grandes, estamos enfrentando um pouco de problema aí na armazenagem, isso abre ali grandes oportunidades. O setor segue em queda, porque por outro lado, a gente também tem ali a variação queda de commodities, né, do setor agro. Então eu queria que a gente pudesse trazer um pouco desse cenário, porque afinal de contas a gente também tem o agro como sendo um grande impulsionador do PIB do nosso país, né, Pedro? Não, com certeza. O agro, assim, cada vez mais relevante, né, dentro do PIB do país. Coloquei aqui a SLC e a Agro 3, né? Infelizmente. Você também Kepler Weber nessa situação, porque eu acho que é uma companhia que vai acabar sendo bastante beneficiada desse plano também, que foi ela que tem ali está diretamente ligada na questão da produção dos silos, né? Então, eu acho que pode ser favorecida por esse plano que foi anunciado pelo governo. Claro. Então, assim, o que a gente vê no fundamento das empresas, né? Lembrando, o Uniquant, ele olha exatamente aquilo que a empresa me entregou, né, até hoje. E aí a gente vê muito mais essa segunda parte que você comentou, né, do queda de preços de commodities, né? A gente teve um ciclo muito bom ali para trás. Deixa eu colocar aqui Então, aqui ao longo de 2020, você vê que a SLC e Agro 3 andando meio que juntas. Tem esse ciclo muito bom que ele dura aqui até o final de 2022, né? E aí você entra num resultado um pouco pior, exatamente pegando aí nessa toada de um ciclo de commodities num momento pior, né? Então isso impacta diretamente o resultado dessas empresas. Não é falando bem ou mal delas, mas é inevitável. É igual se a gente botar a Vale aqui, vai ter muito semelhante, exatamente o preço da commodity caiu, não tem muito o que eles possam fazer. Isso é a realidade de hoje. Plano safra para o Brasil, a expectativa é que seja o maior plano safra da história, né? E aí eu concordo com você tem aí dívida, né? Você consegue levantar dinheiro mais barato, margem das empresas tende a melhorar. Então, o que a gente já via naturalmente, por exemplo, a Agro Série C de estar em desaceleração, eu já esperaria que elas entrassem em recuperação no início do ano que vem. Eu acho que isso vai vir ainda mais forte. Então, sim, tem tudo para o setor crescer ainda mais. A questão dos silos, a gente aqui tem um fundo agro, né, um fundo de CRA. Então, quando a gente conversa com o pessoal do setor, né, você falou muito bem, né, nos últimos anos,
você tinha uma dificuldade muito grande de fazer qualquer tipo de investimento em infraestrutura, exatamente porque quando você ia no mercado, né, a gente, por exemplo, que emite CRA, ficava muito caro, né, para o pessoal. Então o pessoal ficava esperando aí um plano safra, enfim, alguma linha, porque falava, olha, nesse patamar de juros, etc., não interessa, o negócio, a conta não para de pé. Então tem uma demanda reprimida aí para esse tipo de investimento que eu acho sim, que tem uma chance boa de crescer exponencialmente aí ao longo dos próximos 2 anos. E aí, como você bem colocou, a Kepler aí, apesar da gente estar olhando ela agora num ciclo de retração, né? Aí colocando uma empresa que não tem nada a ver, mas que eu acho que a gente pode ver uma curva semelhante ao que a gente olhou na VEG aqui nos últimos anos, onde você também teve um ciclo que basicamente ela não passou por desaceleração. Então, se a Kepler conseguir, né, se aproveitar desse recurso do mercado, né, comprar, digamos assim, essa ideia, eu acho que você pode ver a Kepler fazendo algo semelhante, fundamentalmente, ao que a gente enxergou a VEG fazer nos últimos anos. Perfeito. Agora vamos dar uma olhadinha no setor de educação, porque eu dei olhando umas recomendações, né, de alguns bancões, inclusive aqui para alguns papéis. Credit Suisse, por exemplo, que levou o preço-alvo aqui de Dux, de R$10 para 21, reforçando a recomendação neutra. O banco diz que se mantém cauteloso com a dinâmica de evasão futura e não prevê nenhum gatilho operacional provável, apesar do potencial de alta de cerca de 20% em 12 meses. E aí eu te pergunto em relação à educação, tiveram outras recomendações aqui nos papéis, mas eu te pergunto nisso porque eu tenho visto também na variação anual esses papéis conseguindo acumular já altas aqui. A gente teve um momento ali, em algumas semanas atrás, em que a gente via esses papéis se destacando muito nas altas do índice, né? Claro, a gente já esperava uma recuperação do setor depois de pandemia e tem muitos analistas que falam que o pior já teria passado realmente para esse setor de educação. Então, se a gente conseguir trouxer aí Edux, Cogna, por exemplo, né, Anima, na Eniquante, para poder a gente entender se realmente passou o que tinha que passar de pior, Pedro, desse setor de educação. Pelo menos casas estão ali já começando a rever algumas recomendações e preços. Sim, acho que a resposta acho que sim, o pior já passou. A gente viu a Cogna, na nossa opinião, conseguir mesmo nesse ambiente ruim entregar resultados bons. Tá, então, ao longo de 2022, a Cogna, na nossa opinião, saiu na frente assim, em termos de uma melhora operacional da empresa. Tá? Então, ela até está num momento, e para eles é muito relevante essa questão de juros, né, porque realmente diminui ali a matrícula, todas as questões de financiamento. A gente vê a Cogna ali, uma que já tinha feito um pouco do dever de casa e talvez consiga aproveitar até um pouco melhor esse ciclo positivo, porque já tinha feito o dever de casa. As outras, quando a gente reduz aqui, vamos lá, Educ, Ser e Anima, todas saindo desse movimento, saindo de desaceleração, entrando numa recuperação. E aí, quando a gente olha o histórico do setor de educação, principalmente, do que foi no governo PT, sem fazer juízo de valor, mas era um setor que digamos assim, o Planalto vê com bons olhos, tenta incentivar, tenta fazer coisas boas para ele crescer. Então, as empresas naturalmente acabam sendo beneficiadas positivamente. Acredito que isso vai acontecer de novo nos próximos 2 a 3 anos. Né? É uma pauta importante para o atual governo, então deve ter cada vez mais coisas positivas para essas empresas. Então não me surpreende você começar a ver aí analistas, né, revisando o guidance para cima desses nomes, exatamente porque a gente já enxerga um movimento positivo de fundamento e tem toda uma história aí por trás que eu acho que corrobora com isso tudo. Perfeito. Mais um setor aí para poder a gente dar uma olhada, os bancões, viu, Pedro? Por quê? A gente tinha uma grande expectativa por essa ata e essa questão dos juros acaba dividindo o mercado. Tem gente ali que acredita que juros mais altos beneficia bancos. Tem gente que acredita que não beneficia bancos porque vem, por outro lado, a inflação. Então, isso acaba dividindo um pouco a opinião ali, né, de especialistas do mercado. Por outro lado, a gente tem papéis como, por exemplo, o Banco do Brasil. Aqui eu estou com o meu monitor de mercado na variação anual. O Banco do Brasil vem batendo recordes aí de acumulado e de alta e de preço, na verdade, do papel
papel, se descolando até diversas vezes dos pares ali do setor, né, que, por exemplo, nos resultados aí nos últimos balanços não tinham vindo nada interessantes, alguns desses papéis, mas eu queria que a gente pudesse dar uma olhada no setor como um todo. Hoje, na variação diária, a gente tem queda aí para todos eles, Banco do Brasil também está liderando perdas, 2% de queda, mas Itaú, Bradesco, né, Santander, todos eles estão caindo. No final das contas, setor de bancos, dá para a gente continuar com aquela máxima assim? Nunca perde, né? Banco nunca perde, Pedro. E principalmente quando a gente olha, vamos falar do S1 ou dos grandes bancos, né? A gente tem um sistema bancário muito diferente do americano ou de praticamente qualquer lugar do mundo, né? Então você tem os grandes bancos aqui têm uma importância muito grande e uma possibilidade de fazer preço, né? Que é inigualável, na minha opinião, apesar dos Banco Inter, né, o próprio Pactual, XP, crescendo nisso de você conseguir prover outros serviços, os grandes bancos ainda têm aí 90% do market share do crédito do mercado, então eles ainda são os grandes players. Quando a gente olha, assim, Banco do Brasil, que está aqui, é o banco que pra gente operacionalmente está melhor, né? Lembrando o Uniquant, o que a gente está olhando na tela aí, é uma ideia do como a empresa andou ao longo dos últimos 2 ou 3 anos. Eu não digo que necessariamente o Banco do Brasil é melhor do que o Itaú, que está em desaceleração, mas o Banco do Brasil, ele operacionalmente melhorou nos últimos 3 anos, enquanto o Itaú piorou, né? É isso que a gente está olhando aqui. E então, por isso, quando a gente olha a rentabilidade do Banco do Brasil e o retorno que o Banco do Brasil teve aí ao longo enfim, dos últimos 6 meses, 1 ano, não nos surpreende. É quem operacionalmente, fundamentalmente, está melhor mesmo, né? Os outros bancos aqui, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, né, ainda em desaceleração. O Pactual saiu de desaceleração, entrou em recuperação no último tri, mas a gente acredita que, independente da taxa de juros caindo, né, o que vai acontecer é o ROI dos bancos vai cair, mas ele vai cair muito menos do que a taxa de juros, né? Então, quando você faz essa conta, né, o spread para eles vai ser ainda bem positivo. Então, também é um setor que a gente vê em dificuldade hoje, mas que vai ser positivo para eles no médio prazo, essa queda da taxa de juros, enfim. O spread melhora, a inadimplência melhora, né, uma economia melhorando. Hoje eles têm um problema grave de inadimplência, então limpa um pouco essa base. E então a gente vê com muito bons olhos, né? Inclusive aqui a gente hoje tem um fundo de crédito que olha apenas para os bancos, né? A gente acha que é um crédito melhor no final do dia do que crédito pulverizado de empresas no Brasil. E para a gente encerrar aqui, viu, Pedro, eu queria que a gente pudesse trazer esse setor de frigoríficos. Foi um setor que, né, nos últimos meses, realmente teve cenário de negativo em relação a notícias que não ajudaram muito ali alguns papéis, o setor como um todo, na verdade, né, porque acabam sendo atingidos em bloco. Hoje a gente teve a notícia positiva, que foi a liberação ali de carnes que estavam no porto chinês. Isso acaba, de alguma forma, também trazendo um certo fôlego para algumas companhias, estão mais atreladas ali às exportações. Na variação, né, diária tem alta de JBS, Minerva, mas se a gente for dar uma olhada na variação anual, ainda é um setor que acumula muita queda, né, inclusive. E aí, eu queria entender, se a gente começa a ver, claro que a gente também tem um ciclo da carne, isso acaba também, né, assim como a gente falou do agro, isso também acaba fazendo preço ali nos papéis. Mas para o setor de frigoríficos, né, qual que é o momento agora que a gente consegue enxergar na Uniquant, né, para, por exemplo, JBS, Marfrig, Minerva? E a gente também enxerga mais em desaceleração, mas é diferente dos bancos, eu tenho um pouco menos quando eu olho para frente, né? Eu continuo enxergando eles em desaceleração, Brasil Foods em recuperação, mas quando a gente vê muito à esquerda do gráfico, não é uma coisa que a gente gosta muito não é um momento que a gente gosta muito. Então você vê eles muito nos extremos, né? JBS, uma aceleração muito ruim, Marfrig uma aceleração ruim, com uma direção muito ruim, e BRF com uma direção muito ruim. Então, assim, diferente dos bancos, quando passam por um ciclo desse, né, são grandes empresas que com margens altas, que
ciclos são naturais, toda empresa passa por ciclo de recuperação, depois expansão, retração, desaceleração, é o normal. Mas esses players aqui, para eles, o buraco acho que um pouco mais embaixo, são geralmente muito mais alavancados. Então, hoje os resultados são ruins e realmente é um cara que precisa que os juros de fato caia para essa dívida financeira deles diminuir, né? Mas isso aí demora um pouco ainda. Você vai demorar um pouco mais para ver esse alívio nos resultados e é muito dependente de exportação. Então, por mais que hoje os dados da China tenham vindo muito bons, né? Você tem que ter uma convicção muito grande de que eles vão continuar vindo bons, né? Tem muita dúvida, acho que é a mesma dúvida que a gente tem para a Vale do futuro chinês, se acaba tendo também para esse setor. Então, esse aqui é já que boa parte das empresas de desaceleração vejo com não tão bons olhos quanto eu vejo, por exemplo, o setor financeiro. Perfeito. Pedro, muito obrigada pela tua participação aqui conosco. Já compartilhei sua tela, Pedro Washington, com o CIO da NCH Capital. Muito obrigada mesmo, muito bom poder trazer um cenário mais amplo, inclusive, com todas essas companhias de cada setor. Quero muito agradecer sempre a sua participação por aqui, do James, aliás. Um forte abraço aí para todos vocês, daqui do time da BMC. Muito obrigada pela parceria sempre. Até mais. Não, muito obrigado a vocês aí pela oportunidade e mandar aqui um feliz aniversário. Hoje é aniversário do James. Hoje é aniversário do Por isso até que bem eu tô lembrado, aqui. é isso mesmo. Parabéns aí, James. Eu espero que você esteja acompanhando a gente aqui, ó. Forte abraço aqui do time da BMC News. Muito obrigada sempre pela parceria. James, muitos anos de vida aí pra você. Obrigada, viu, Pedro? Tchau, tchau. Nada, obrigado a vocês. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Continuando por aqui, vamos falar sobre tecnologia, porque começa hoje o principal evento com foco em tecnologia para o setor financeiro. A Febraban Tech, que está aí, né, trazendo mais uma edição, que são 3 dias no total, são 3 dias de feira. E a equipe da BMC News, claro, está lá para poder acompanhar as novidades apresentadas por lá ao longo dessa semana. Você acompanha agora mais detalhes com Gabriel Monteiro. O Febraban Tech deste ano é o maior da sua história. Fica até difícil para o repórter aparecer por aqui e dizer que vai trazer todas as novidades que serão apresentadas nos 3 dias de evento, porque realmente muita coisa. Por aqui passarão as principais lideranças dos setores financeiro e de tecnologia, trazendo, claro, grandes inovações para o segmento. Eu estou ao lado do auditório principal, mas como ele, existem outros 7. Serão 8 auditórios ao todo, trazendo produção de conteúdo simultaneamente, sempre simultâneas e, claro, relacionadas à tecnologia atrelada ao setor financeiro. São 350 palestrantes e até 120 palestras, 120 painéis e workshops que acontecerão nesses 3 dias de duração. Para a abertura do evento, nós contamos com a participação dos principais presidentes de instituições financeiras no Brasil. Coloca nessa conta a Caixa Econômica, o Itaú, Santander, Bradesco, BTG e também Banco do Brasil, também com a participação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, discutindo o tema central deste ano, a bioeconomia e oportunidades em uma sociedade digitalizada. Para o último dia de evento, o dia 29, teremos a participação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, discutindo o clima, a sustentabilidade e também a bioeconomia como políticas de Estado. Obrigada, Gabriel Monteiro. A gente fica aguardando, então, mais novidades. Está aí, Febraban, primeiro dia apenas, serão 3 dias de feira. Grande oportunidade aí para o pessoal ficar de olho, inclusive, né? Uma última informação aqui para vocês, gente, porque olha só, a CAI aprovou o convite para ouvir Campos Neto. A data ainda não foi marcada, mas a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou requerimentos para ouvir o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a respeito da decisão de manter a taxa Selic em 13,75% em abril. Campos Neto, lembrando que teve já no colegiado para falar sobre o mesmo tema, né? E aí agora tem aí essa nova aprovação desse convite. Já foram apresentados requerimentos convidando o presidente do banco e os senadores. Requerimentos que foram apresentados, né, para convidar aí o Campos Neto foram dos senadores Andolfo Rodrigues, Ciro Nogueira, né, Plínio Valério, Rogério Marinho, presidente da CAI, o Vanderlan Cardoso, né, ou seja, todos ali solicitando essa ida do Campos Neto ao Senado novamente, né? Bom, de acordo com os pedidos ali, a comissão acredita que a aprovação do arcabouço fiscal acelerará a queda dos juros e eles dizem que isso demonstrou uma disposição
para poder ir, como ele demonstrou a disposição para poder ir ao Senado várias vezes, quantas vezes forem necessárias. Então, a data da reunião ainda não foi marcada, mas a gente, claro, vai informando vocês sempre que tiver, né, alguma novidade em relação a isso, tá? Seguindo de olho por aqui, para atualizar vocês, o índice Bovespa volta para os 117 mil pontos, mas tá lutando aqui para conseguir manter esse patamar dos 117 mil pontos. A queda é de 1,05%. No dólar futuro, a gente tem alta de 0,65% e a moeda americana fica nos 4,80 nesse iniciozinho. Nesse início, né? A gente já está em 2 e tanto da tarde, a pessoa ainda está no início da tarde, gente. É porque, né? Mas vamos lá. Olha só, a gente estava falando de frigoríficos aqui, com a avaliação, né? Com a análise quântica da Uniquant. Então, só para poder vocês ficarem atentos, BRF cai 3,82%, Marfrig está caindo 0,83%. A gente tem Minerva ainda em alta, JBS conseguindo, né, ir nessa contramão. Minerva sobe 3,48 a R$ 10,41 por enquanto, mas o ano acumula uma queda de 16,40%. E JBS está aqui com alta de 1,26%. Queda acumulada no ano é de 19,02%. Tivemos já a notícia da China liberando carnes ali que estavam, né, presas nos portos chineses. Isso pode ajudar um pouco o setor, mas lembrando que ainda existe uma cautela em relação à gripe aviária aqui no Brasil. Situação ainda controlada, está sendo acompanhada, mas, né, deixa aí os investidores com o radarzinho ligado em relação a alguns papéis aí do setor. Olha só, é Pão de Açúcar que vem liderando perdas agora, 6,81%, R$ 15,61. Em relação a PK3, a gente, né, já teve ali a confirmação por parte, inclusive, do controlador, do Cassino, em relação à intenção de realmente vender os ativos ali de Pão de Açúcar. Já foi feita essa movimentação da saída do Cassino, também do açaí. E aí, o Êxito também pode entrar nessa fila, faz parte dessa lista ali de venda de ativos por parte do grupo do controlador, do grupo francês, e aí Pão de Açúcar vem caindo bastante, liderando essas perdas, inclusive aqui, 6,81% de queda para Pão de Açúcar. No setor de varejo, a gente também tem outros aqui, né? Tem outros papéis, por exemplo, como setor de varejo de alimentos, tem o Atacarejo Açaí, que cai 6,33%, mas a gente também tem Carrefour hoje em queda de 4,05%. Lembrando que a gente teve IPCA 15, né, de junho, que veio um pouco ali diferente do que era a média expectativa do mercado, e no final a gente tem o setor de varejo aqui também, né, performando que é o blocão de varejo que está trazendo aqui essa maior perda do índice nesse momento. Olha só, quem lidera perdas no setor é Pão de Açúcar, depois Açaí, a gente vê os papéis mais ligados a alimentos realmente liderando essas perdas. Aí tem também Grendene, Arezzo, né, todos esses outros papéis aí mais ligados ao varejo de moda, a Guararapes também caindo 3,36%, Lojas Renner cai 2,17%. As grandes varejistas em queda, a Via cai 3,57%, o Magazine Luiza, a menor queda do setor, mas está aqui também, né, por enquanto, no negativo. O Magalu cai, nesse momento, 0,59%. Tá? Enquanto isso, no setor de petróleo, a gente vem acompanhando desde o período da manhã a queda da commodity, a queda do petróleo, passando ali da casa, aliás, né, de muito mais de 1%. Deixa eu atualizar como é que está agora nesse momento, 1,74% que a gente tem de queda aqui para o petróleo Brent, tá? E aí o WTI cai 1,73%. Existe, já vinha, né, do final de semana, muita volatilidade na commodity devido a novidades ali em relação a essas tensões na Rússia e Ucrânia, mas na verdade por causa, né, de milícia russa do grupo Wagner, que teria dado sinalização de uma rebelião, mas com tudo resolvido, a gente tem agora aqui uma queda do Brent nesse momento, 1,76%. No setor aqui no Brasil, a gente tinha a Petrobras conseguindo se descolar um pouco, né, dessa questão da queda do petróleo. Outros papéis, né, outros pares, como por exemplo o PRIO, né, já vem acompanhando essa queda desde mais cedo. O PRIO cai 4,16%, R$ 35,49 é o que a gente tem para PRIO 3. Né, PRIO 3, que no ano está caindo 4,62%. Petrobras não conseguiu sustentar, né, realmente também depois das notícias dos bondes. Está aqui, são as menores quedas do setor, mas cai bem agora, 1,27% de queda para Petro 3, Petro 4 caindo 1,17%. Lá nos Estados Unidos, a gente segue com as bolsas em alta, gente. Nasdaq, inclusive, subindo 1,46% agora. A gente tem Dow Jones subindo 0,60%, S&P 500 subindo 1%. Todas as bolsas sobem por lá. Tem um dia ali de recuperação, depois de dados ali, né, que diminuíram um pouco a sensação, né, o temor em relação à recessão, e isso traz um certo fôlego, por exemplo, para o Street, pelo menos no pregão, né, dessa terça-feira, tá?
Em relação às bolsas europeias, só para lembrar que para quem está chegando agora, fecharam todas em alta. Lembrando que por lá, o Banco Central Europeu disse que deve continuar, sim, subindo juros, tá? Isso já ficou muito claro. Desde o período da manhã a gente veio atualizando vocês. Bom, eu vou me despedindo por aqui, mas você continua na nossa programação ao vivo. Tá chegando aí o BMC Market junto com ele, senhor Felipe Nascimento, também tem Alexandre Cabral, né? O senhor vai estar por aqui, o senhor Marco Saravalli também, para poder trazer mais notícias, repercussões aí do mercado. Eu vou ficando por aqui, me despeço, mas amanhã eu tô de volta com o mercado aqui ao vivo para todos vocês, com o pré-mercado já. Depois a gente segue durante todo o dia, trazendo Ibovespa ao vivo, porque isso você só acompanha aqui na BMC News. Obrigada pela sua audiência, forte abraço, até amanhã, tchau, tchau. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor.